Eu estava sentado no mesmo canto da sala onde sempre fico, aquela poltrona velha que já viu mais do que qualquer um ali dentro. As crianças corriam descalças pelo chão frio, o som da televisão disputava com as risadas descontroladas e minha filha, Amanda, equilibrava uma taça de vinho numa mão e o celular na outra, como se tudo fosse apenas mais uma noite qualquer. Não era. Ela pediu silêncio batendo a taça com uma colher, aquele gesto típico de anúncio em festa, mas o que ela disse depois não causou os aplausos que ela claramente esperava. Gente, é oficial. Tô grávida de novo. E ergueu o teste de farmácia como se fosse uma medalha de honra. Todos olharam para mim, como sempre. Como se o que ela fizesse ainda dependesse da minha reação para ter peso, para ter aprovação. Mas eu não sorri, não disse parabéns. Só respirei fundo, lento, profundo, e fiquei em silêncio. A primeira vez que ela apareceu com um bebê nos braços, eu achei que a vida dela ia finalmente se ajeitar. Amanda tinha só 19 anos quando engravidou do Daniel, e na época jurou que ia dar conta. Eu já tinha perdido minha esposa fazia uns 2 anos. A casa tinha se tornado silenciosa, triste. E eu, um homem viúvo, aposentado da oficina, meio quebrado por dentro, achei que talvez cuidar de um neto traria alguma vida de volta para esses cômodos que já estavam acostumados com o luto. Mal sabia que aquele choro de neném seria só o primeiro de muitos que eu ouviria sem ter pedido. Vieram o segundo, o terceiro, o quarto. A cada filho, a promessa era a mesma. Pai, é só por um tempo. A gente está se organizando. Mas a organização nunca chegou. O marido dela, o tal do Marcos, vivia mudando de emprego. Às vezes sumia por semanas. Às vezes dormia na sala. Às vezes nem isso. E cada vez que Amanda aparecia na minha porta com fraldas na sacola e olheiras no rosto, ela dizia que era temporário, que era só até as coisas melhorarem. Eu carregava as sacolas, ajeitava os colchões, esquentava a comida e esperava. Esperei por anos. Naquela noite, depois do anúncio, ela me olhou com os olhos brilhando de expectativa, como se quisesse que eu dissesse que seria lindo, que mais uma criança seria uma bênção. Mas eu não tinha mais esse tipo de frase guardada dentro de mim. Tudo que eu consegui foi levantar da poltrona, ajeitar o jornal que estava no meu colo e sair andando até a cozinha, sem dizer nada. A chaleira ainda estava no fogão. Esquentei água e fiz um café como quem precisa se apegar ao ritual para não explodir por dentro. Eu ouvi os cochichos atrás de mim. Ela dizendo para a irmã, ele tá chateado, mas daqui a pouco passa. Ele sempre ajuda no fim das contas. E foi aí que eu entendi. Aquilo tudo já era esperado. Não era surpresa para ninguém. Eles tinham certeza de que eu faria o mesmo de novo. Voltei para a sala e me sentei. As crianças continuavam brincando como se o mundo não tivesse mudado, porque para elas não mudou mesmo. Tem comida, tem banho quente, tem vô, mas dentro de mim, alguma coisa se partiu em definitivo. Não foi o fato de ela estar grávida de novo. Foi o jeito que ela disse, como quem pede mais um copo de refrigerante. Como quem enjoa de cuidar dos próprios filhos e simplesmente repassa para quem está mais perto. Como se eu fosse só um plano B eterno. Eu olhei para Amanda e, pela primeira vez, não enxerguei minha filha. Vi uma mulher adulta, que sabia exatamente o que estava fazendo e que contava com minha fraqueza emocional para continuar o ciclo. Percebi ali, com um amargor que subiu devagar pela garganta, que o problema não era ela ter mais um filho. O problema era eu continuar aceitando. Era o lugar onde me colocaram, onde eu permaneci, como se criar filhos dos outros fosse minha missão de vida. A noite seguiu. As conversas mudaram de assunto. Falaram de série, de política, de preço do arroz. Ninguém mais tocou no assunto da gravidez. Só eu fiquei preso nele, como se tivesse ouvido uma sentença. Porque eu sabia que logo viriam as frases de sempre. Pai, você pode pegar as crianças na escola? Pai, pode ficar com eles esse fim de semana? Pai, dá para comprar leite? E então viria o choro, o desespero, o não aguento mais. E eu ali, como sempre, limpando o chão emocional que ela deixava atrás. Mas naquela noite, antes de dormir, eu escrevi num caderno antigo que guardava na gaveta da cabeceira. Não vou criar mais nenhum. Repassei essa frase 5 vezes, com letras fortes, como quem precisa convencer a si mesmo primeiro. E fui dormir com o coração pesado, mas com a sensação estranha de que finalmente alguma coisa estava prestes a mudar. Não foi de uma vez que minha filha passou a me ver como funcionário da própria maternidade. Começou devagar, com o primeiro pedido de ajuda que, como pai, eu não tive coragem de negar. Amanda sempre foi minha menina, inquieta, impulsiva, mas doce. A vida bateu nela cedo demais. Aos 19, apareceu grávida do Daniel,
O pai sumiu antes mesmo da barriga aparecer. E eu, recém-viúvo, me apeguei à ideia de que aquele bebê podia preencher um pouco do silêncio que ficou quando a mãe dela se foi. Na época me parecia um chamado. Ser o avô que não deixa faltar nada. Ser o pilar que segura o que resta da família. Mas ninguém nos avisa que pilares também racham. No começo eu fazia tudo com amor. Acordava de madrugada para dar mamadeira quando Amanda dizia estar muito cansada. Levava ao pediatra, buscava fralda na farmácia, aprendia receitas novas para adaptar à alergia do bebê. Eu queria ajudar, queria ser útil, queria manter a cabeça ocupada para não pensar demais na ausência da minha esposa na poltrona vazia da sala. Quando Amanda começou a sair mais à noite, dizia que era para espairecer, só um pouco, só uma vez por mês. Logo virou fim de semana sim, fim de semana também. Depois virou, pai, você pode pegar ele na escola? Pai, dá para dormir com você essa semana toda? Eu dizia assim sempre, porque achava que era temporário. Porque achava que se eu segurasse firme, ela encontraria um rumo. Mas Amanda não procurava rumo. Procurava muleta, veio o segundo filho. Dessa vez com o Marcos. Ela chorou. Disse que seria diferente, que estavam felizes, que ele ia assumir. Eu estava cético, mas me calei. Não queria jogar sal na esperança dos outros. O que se repetiu foi a história. Meses depois, lá estava ela outra vez com um bebê nos braços e um pedido nos lábios. E eu, com o colo sempre disponível, peguei no colo também. Fiz mamadeira. Coloquei para arrotar. Cantei cantigas antigas que minha esposa costumava cantar. No fundo, eu queria acreditar que isso era parte da vida. Que ajudar os filhos é o que se espera de um pai. Mas tem uma diferença entre ajudar e ser usado. O terceiro veio quando o segundo ainda usava fraldas. O quarto, num intervalo que já beirava o automático. Entre uma gravidez e outra, o que crescia mesmo era o meu cansaço e o silêncio. Porque eu nunca reclamei, nunca fui de fazer escândalo nem de confrontar ninguém. Eu resolvia, eu pagava, eu acolhia. Eu dizia que ia dar tudo certo, mesmo quando o dinheiro do INSS mal dava para cobrir o mercado e os remédios para a coluna. O que Amanda enxergava em mim já não era o pai, era a estrutura. O velho que está ali e vai resolver. Sempre. E cada vez que eu pensava em dizer não, eu olhava para aquelas crianças, para aqueles olhos que não tinham culpa de nada, e o não morria na garganta. Porque no fundo eu sentia que se eu não fizesse ninguém faria, e que se eu largasse o preço não seria cobrado dela, seria cobrado das crianças. Então eu fazia. Fazia porque sabia que a ausência dela doía mais neles do que a minha presença machucava em mim. Mas o tempo cobra. A conta de estar sempre disponível veio em forma de esquecimento. Eu deixei de ser avô. Me tornei motorista escolar, enfermeiro, cozinheiro, babá, caixa eletrônico. E Amanda começou a agir como se isso fosse normal. Como se fosse esperado. Ela dizia com orgulho para os outros, meu pai é incrível, cuida de tudo. Mas não era orgulho. Era comodismo. Ela se gabava da minha servidão como se fosse um título de família. Nunca perguntou como eu estava. Nunca me levou ao médico. Nunca me deu um presente de aniversário. Que não fosse uma camiseta com estampa errada comprada às pressas. Teve um dia que fui parar no pronto-socorro com dor no peito. Sozinho. Saí da unidade básica às 2 da manhã com um laudo na mão e 2 cartelas de remédio. Quando cheguei em casa, encontrei 3 crianças acordadas vendo televisão e Amanda dormindo no sofá, com fone no ouvido. Nem percebeu minha ausência. Nem perguntou onde eu estava. Só no dia seguinte, quando viu os papéis em cima da mesa, resmungou por que não avisou? Eu respondi porque não ia fazer diferença. Aquela frase ficou me cutucando por dias, porque era verdade. Eu já não fazia diferença, só fazia função. E mesmo assim eu continuei. Continuei porque me acostumei com a ideia de que minha utilidade era mais importante do que meu bem-estar. Continuei porque tinha medo do que aconteceria com aquelas crianças se eu não estivesse ali. Continuei porque tinha medo de me ver sozinho, e pior, de me ver inútil. Até aquela noite, até o anúncio. Na hora que ela falou da nova gravidez, eu não consegui sentir nada. Nenhum tipo de emoção. Só um vazio morno. Como se tivessem me colocado num cenário que eu já conhecia de cor, como um ator forçado a repetir a mesma cena pela 5ª vez, só que dessa vez, sem nenhuma parte do texto me comovendo. A diferença é que agora eu sabia que o final não seria diferente, a não ser que eu saísse do palco. Quando voltei para o meu quarto naquela noite, reli o que tinha escrito no caderno. Não vou criar mais nenhum. Acrescentei outra frase abaixo. E talvez, dessa vez, eu finalmente comece a cuidar de mim. Depois fechei a tampa do caderno,
Dobrei cuidadosamente o lençol da cama, desliguei a luz e encostei a porta. Ainda não sabia como, mas pela primeira vez em muitos anos, eu estava disposto a me escolher. Tem um tipo de cansaço que não aparece nos exames, que não sai com banho quente nem melhora com remédio para dor. É um cansaço que vai se acumulando no fundo do peito como entulho no canto de um terreno abandonado. Você continua funcionando, se mexendo, acordando, varrendo o chão e fechando a porta, mas por dentro é só poeira e silêncio. Foi assim que comecei a me sentir. Não como alguém que está vivo, mas como alguém que serve. Um utensílio que você usa, larga na pia e esquece. Durante anos, eu fiz o que ninguém mais quis fazer. Troquei fralda, limpei vômito e esperei febre passar. Sentei em cadeira de rodinha de escola para ouvir professor falar de comportamento. E mesmo assim, nunca teve um obrigado sincero. Nunca teve um olhar que dissesse, pai, sei o que o senhor está abrindo mão. Teve no máximo um, o senhor é demais, sabia? Dito com a boca cheia de riso, como se fosse piada. Como se fosse engraçado um homem da minha idade ter a agenda mais cheia do que a dos próprios netos. Melhor ocupado do que enferrujado, ela dizia. E eu engolia. Lembro do aniversário do Daniel, o mais velho. 7 anos. Fiz o bolo com minhas próprias mãos porque ela disse que estava sem tempo. Planejei brincadeiras, pendurei bexiga, comprei refrigerante. Até os chapeuzinhos coloridos fui eu que achei numa lojinha. Na hora da festa, ela chegou atrasada, maquiada, sorridente, com uma sacola de presentes nas mãos. Na frente dos convidados, disse que preparou tudo com carinho. E eu ali, encostado na porta da cozinha, segurando uma espátula suja de glacê, ouvindo ela receber os parabéns pela festa que eu montei com as mãos trêmulas. Naquela noite, depois que todos foram embora, ela deixou os pratos sujos na pia e foi dormir. Amanhã a gente vê isso, pai. Amanhã nunca chegava para ela. Mas para mim, sempre amanhecia com louça, brinquedo espalhado e choro de criança com fome. E o pior não era isso. O pior era como ela passou a tratar minha ajuda como um direito. Um costume, um serviço automático. Se eu atrasava 10 minutos para buscar um deles na escola, vinha com a cara torta. Pai, o que houve? Tá ficando esquecido? Se eu não lembrava de mandar lanche, era pai de novo? Assim a professora vai achar que eu sou relapsa. Era sempre sobre como minhas falhas pequenas afetavam a imagem dela. Mas as dela, as grandes, as gritantes, ninguém via. Porque eu acobertava. Porque eu compensava. Porque eu resolvia. Teve um dia que me marcou. Um domingo. Ela me ligou às 10 horas da manhã, dizendo que precisava sair com o Marcos para resolver umas pendências. Chegaram em casa às 23 horas, com cheiro de bebida e cara de quem passou o dia na praia. Eu tinha ficado o dia inteiro com os 4. Uma das meninas estava com febre, o outro tinha feito xixi na cama. Eu limpei tudo. Cozinhei, dei banho, contei história para dormir. E quando ela entrou, nem olhou para mim. Só disse, a comida tá onde? Foi nesse dia que senti a primeira pontada de desprezo. Não só dela, minha também. Desprezo por mim mesmo, por continuar aceitando, por continuar fingindo que aquilo tudo era normal. Não era. Eu deixei de viver minha vida para manter a dela de pé. Abri mão de planos, de passeios simples, de descanso, de saúde. Sabe quando foi a última vez que fui ao cinema? Nem eu lembro. Sabe quando comprei uma roupa nova? Roupa, pra quê, né? Sempre de chinelo, camiseta surrada, pronto para qualquer emergência. Enquanto isso, Amanda trocava de celular a cada 2 anos, fazia sobrancelha, ia em festa de casamento de amiga com vestido alugado e dizia que estava lutando. Lutando o quê, exatamente? Porque quem estava em trincheira era eu, só que sem medalha, sem farda, sem desfile. E ninguém aplaude o soldado que nunca volta para casa, porque eu nunca fui visto como alguém que merecia voltar. Fiquei preso ali no ciclo. Os netos começaram a me chamar mais de pai do que de avô. E eu deixei, porque eles não tinham culpa. E se eu negasse, quem daria comida? Quem pegaria no colo na madrugada? Amanda, Marcus? Eles nem escutavam o choro. E assim o tempo passou. Meses viraram anos. E os anos me esvaziaram. Quando ela anunciou aquela 5ª gravidez, o que eu senti não foi raiva. Foi vergonha. Por mim. Por ter deixado a linha da dignidade ser ultrapassada tantas vezes. Por ter permitido que minha velhice fosse roubada com gentilezas não reconhecidas. Porque o problema nunca foi ajudar. O problema foi nunca ser lembrado como alguém com limite. No dia seguinte ao anúncio, ela apareceu na minha porta com um envelope. Ultrassom, papel do pré-natal, lista de nomes. Queria minha opinião. Disse, o senhor sempre ajudou, pai. Não sei o que faria sem você. E aí eu entendi. Ela nunca soube o que faria sem mim porque nunca precisou descobrir.
Porque eu nunca deixei. Mas eu ia deixar. Fechei a porta devagar, com ela ainda segurando o envelope. Fui para o meu quarto, sentei na beirada da cama e olhei para os retratos em cima da cômoda. Um deles era da minha esposa. Tirei do porta-retrato, olhei bem. Desculpa, eu sussurrei. Demorei para perceber, mas agora vou voltar para mim. Ela não respondeu, claro. Mas naquele instante eu soube. O que viria depois seria difícil. Mas pela primeira vez seria para mim. Só para mim. A decisão não veio de um grito nem de uma explosão. Não teve prato quebrado nem porta batendo. Ela veio como tudo que realmente importa. Devagar, mas definitiva. Como uma chave girando por dentro e trancando uma porta que já devia ter sido fechada há anos. E quando girou, eu soube. Sem dúvida, sem volta. Eu não ia criar mais nenhum filho da minha filha. Era uma terça-feira. As crianças estavam na escola. A casa, pela primeira vez em dias, estava em silêncio. Amanda tinha saído cedo, disse que ia resolver umas coisas no centro, o que geralmente significava ir ao salão, passar na loja de roupas e talvez comer fora com alguma amiga. Eu lavei a louça do café, organizei os brinquedos, limpei o chão da cozinha que o menor tinha sujado com iogurte na noite anterior. Fiz tudo como sempre. Mas por dentro era como se cada movimento fosse uma despedida silenciosa. Na parte da tarde, sentei na varanda, com o caderno de capa azul no colo. O mesmo onde eu tinha escrito com letras tortas e firmes: "Não vou criar mais nenhum." A frase me encarava como uma promessa feita no espelho. Reli tantas vezes que ela se transformou em voz dentro da minha cabeça. E pela primeira vez, ela me pareceu não só possível, mas necessária. Não era sobre raiva, era sobre sobrevivência. Porque continuar ali, naquela casa, naquela função, era um tipo de morte que acontece em prestações, e eu já tinha pago muitas. Peguei meu celular, abri o aplicativo do banco e chequei o saldo. Eu tinha pouco, mas tinha. O suficiente para dar o primeiro passo. Comecei uma lista no caderno. Roupas, documentos, remédios, contas para encerrar. Listei tudo o que precisava para sair. E fui anotando com calma, com a precisão de quem não está fugindo, está libertando. Marquei consulta no posto de saúde para pegar nova receita dos meus remédios. Liguei para o vizinho e perguntei se ainda conhecia alguém que alugava quartinho barato para idoso. Fiz tudo no ritmo de quem esperou tempo demais. E agora não corria, caminhava com propósito. No fim da tarde, Amanda voltou. Entrou falando alto no celular, carregando sacolas e contando uma fofoca que claramente tinha mais importância do que qualquer coisa naquela casa. Quando viu que eu estava na varanda, acenou com um sorriso automático. "Pai, você pode buscar os meninos amanhã? Vou estar ocupada." Eu não respondi. Só continuei olhando para o quintal. Ela não percebeu o silêncio. Estava acostumada com ela. Silêncio, para ela, era sinônimo de concordância. Mas dessa vez era prenúncio de partida. À noite, enquanto ela assistia TV no sofá e as crianças já dormiam, eu fui para o meu quarto e comecei a dobrar minhas roupas com calma. Camisetas surradas, cuecas gastas, 2 casacos que já não esquentavam tanto. Coloquei tudo numa mala antiga que estava no alto do armário. A cada dobra, um pedaço de mim se reconectava com algo que eu achava perdido. A dignidade, talvez. A vontade de ter uma vida só minha. Um tempo só meu. No fundo da gaveta, encontrei uma carta que minha esposa tinha escrito anos antes, pouco antes de falecer. Era curta, com letra tremida. "Se um dia você sentir que está se apagando para manter tudo aceso, por favor, apague tudo. E recomece com a sua própria luz." Chorei ali mesmo, baixinho, sem soluço, só o sal do olho escorrendo no silêncio. Ela tinha visto o que eu me tornaria. E mesmo morta, me lembrava de que ainda dava tempo de voltar para mim. Na manhã seguinte, arrumei café para as crianças pela última vez. Dei beijo na testa de cada um, mas sem dizer nada demais. "Só fica bem, tá?" Como quem sabe que o tempo vai ensinar mais do que qualquer explicação. Amanda ainda dormia. Escrevi um bilhete simples e deixei em cima da mesa. "Não estou com raiva. Só cansei. Não posso mais ser o único adulto dessa casa. Não vou criar mais nenhum." Assinei com meu nome inteiro. Não com pai nem com vô, meu nome. Porque era isso que eu precisava recuperar. Quem eu era antes de me tornarem apenas o esteio da irresponsabilidade dos outros. Saí com a mala, a mochila e o caderno azul. Fechei a porta com cuidado. O sol ainda estava fraco, mas o céu já era claro. Andei até o ponto de ônibus sem olhar para trás. Não porque não doía. Doía mais do que posso dizer. Mas porque eu sabia que olhar para trás seria o mesmo que dar brecha para voltar. E voltar era atrair a única pessoa que finalmente eu estava aprendendo a respeitar. Eu mesmo. Durante a viagem,
Encostei a cabeça na janela do ônibus e senti algo que fazia muito tempo que eu não sentia. Liberdade. Era frágil, pequena, como um passarinho recém-solto, mas estava ali, dentro do peito, me lembrando que ainda existia vida para viver e que ninguém tem o direito de fazer da sua velhice uma prisão sem tranca, onde você só fica porque acha que precisa. Cheguei na pensão no fim da tarde. Um lugar simples com cheiro de mofo e paredes finas, mas era meu espaço. Minha escolha, minha fuga e meu começo. Deitei na cama estreita, abracei o travesseiro duro e dormi como quem volta para casa depois de um exílio que durou mais do que devia. No sonho, minha esposa sorria. E eu também. Na manhã seguinte à minha partida, o telefone tocou cedo. Eu não atendi. Era a Amanda. 3 chamadas em menos de 15 minutos. Em seguida vieram as mensagens. Pai, onde você tá? O senhor saiu com a mala. Pai, cadê você? Nenhuma menção ao bilhete. Nenhuma tentativa de entender. Só o susto, o espanto, a irritação. Porque para ela, a simples ideia de que eu poderia partir sem avisar, sem pedir permissão, era uma afronta. Como se minha permanência fosse um contrato vitalício, mesmo nunca ter sido assinada por mim. Fiquei sentado na cama da pensão, olhando o celular vibrar em cima da mesa. Não toquei nele. Ao lado, minha mala ainda meio aberta. Tinha esquecido de guardar a camisa azul clara que minha esposa me deu no aniversário antigo, dobrada com cuidado como se ainda carregasse o toque dela. Coloquei sobre a cadeira e encarei por alguns minutos. Era só um pedaço de pano, mas representava tudo que eu havia abandonado de mim nos últimos anos. As chamadas continuaram até o meio-dia. Depois o silêncio. Mas não por aceitação, e sim por preparação. Amanda nunca soube aceitar silêncio como resposta. O que para mim era um escudo, para ela era desafio. E era só questão de tempo até ela transformar a ausência em guerra. No final da tarde, a dona da pensão, Dona Ruth, bateu na porta e perguntou se eu queria jantar. Eu agradeci e disse que não, que só precisava de café. Ela sorriu com aquela gentileza discreta de quem reconhece um cansaço mais antigo do que o rosto. Tem pão de ontem na cozinha. Se quiser é só pegar. Fui até lá, servi uma xícara, me sentei perto da janela. Do lado de fora, o céu já escurecia com pressa. E ali, no silêncio da rua vazia, pela primeira vez em muitos anos, ouvi o som do meu próprio pensamento, limpo, calmo, sem choros de criança, sem perguntas, sem exigências. Mas o sossego não duraria muito. No dia seguinte, antes mesmo do sol nascer, o celular tocou de novo. Número desconhecido. Atendi por impulso, achando que podia ser algo da pensão. Mas a voz do outro lado era de Amanda, afiada como lâmina molhada. O senhor foi embora mesmo? Ela perguntou sem bom dia, sem pausa. Respirei fundo. Fui. Silêncio. Depois o tom subiu. Como o senhor teve coragem de fazer isso com as crianças? Elas acordaram chorando, perguntando do vô. O Daniel passou mal de tanto chorar. Ela não perguntava por mim. Não queria saber como eu estava. Só usava os netos como escudo, como alavanca emocional. Como sempre fez. Não respondi. Ela percebeu. E começou a atacar. O senhor não tem noção do que está fazendo. A gente precisa do senhor aqui. O senhor vai deixar uma grávida sozinha com 4 crianças? É isso? Eu não respondi de novo. Então ela veio com a frase que gelou minha espinha. Se o senhor não voltar até o fim do dia, eu vou chamar a polícia. Desliguei. Fiquei um tempo olhando para o nada, tentando entender o que estava acontecendo. Chamar a polícia? Com que alegação? O que ela diria? Que o pai dela cansou de ser explorado? Que saiu de casa por conta própria e levou só o que era dele? Que estava hospedado em paz, pagando do próprio bolso? Mas eu sabia. Não era sobre verdade. Era sobre controle. Sobre manter a narrativa de que ela era vítima e eu, o vilão que abandonou uma família carente. Naquela tarde, enquanto tentava almoçar, o celular vibrou com outra mensagem. Dessa vez de um número conhecido. Vizinha da rua de casa. Seu nome está no grupo do condomínio. Sua filha disse que o senhor fugiu, que está doente, confuso e pode estar em risco. Disse que vai chamar as autoridades. Meu coração disparou. Não por medo da polícia, mas pelo reconhecimento de quem ela estava se tornando. Amanda não ia aceitar minha partida como um limite. Ia transformar em escândalo. Porque perder o pai seria um luto que ela poderia lidar. Mas perder a mão que sempre limpou suas sujeiras, isso ela não permitiria. Naquela noite fui dormir com a porta trancada, a mala encostada nela. Não por medo real, mas por precaução. Eu conhecia bem o tipo de desespero que a culpa silenciosa pode provocar. E Amanda estava acostumada a manipular a verdade até virar ferramenta.
Bastava uma denúncia falsa, um teatro bem ensaiado, e eu poderia ser levado de volta como se fosse louco, instável ou incapaz. Bastava ele não tá bem, e pronto. De vítima viraria réu. De pai explorado passaria a velho confuso que abandonou o lar, mas eu estava lúcido. Mais do que nunca. Sabia cada detalhe da minha decisão. Sabia o que carregava na mala e no peito. Sabia que pela primeira vez estava fazendo algo por mim, e isso a deixava furiosa. Na manhã seguinte fui ao posto de saúde e pedi um atestado geral. Pressão, lucidez, exames básicos. Guardei tudo numa pasta. Depois fui ao cartório e reconheci firma no bilhete que deixei em casa. Pedi ajuda à dona da pensão para imprimir algumas mensagens antigas da Amanda. Aquelas em que ela dizia, com todas as letras, que eu era quem cuidava de tudo, quem assumia as crianças, quem resolvia tudo. Documentei, protegi, porque se ela fosse seguir com a ameaça, eu não ia mais me esconder atrás do silêncio. Quando voltei para a pensão, recebi uma última mensagem. Desta vez do número de Marcos, o marido dela. Volta para casa, velho. Não complica. Tá passando vergonha. Eu olhei aquela frase e senti uma coisa nova dentro de mim. Nojo. Não da frase, mas de mim mesmo por já ter tolerado tanto. Respondi com apenas 3 palavras. Agora é tarde. Desliguei o celular, guardei a pasta de documentos debaixo da cama e tomei um café amargo, como eu sempre tomava quando precisava ficar acordado. Só que agora não era para cuidar de criança, era para cuidar de mim. E dessa vez ninguém ia me impedir. Na manhã de quinta-feira, 3 dias depois da última mensagem, eu acordei com um barulho diferente do habitual. Não era o som das crianças da pensão, nem o rádio da Dona Ruth tocando bolero na cozinha. Era um som abafado, insistente, de gente na calçada. Levantei com cautela, aproximei-me da janela lateral do quarto e abri um pequeno vão da cortina. 2 homens uniformizados conversavam com a dona da pensão na porta de entrada. Um deles segurava uma prancheta. O outro mantinha a mão no bolso do colete, postura de quem está cumprindo um protocolo. Minha garganta secou na hora. Não precisei ouvir para entender. Ela realmente fez. Chamou a polícia. Sentei na beira da cama e respirei devagar. Não era medo que me tomava. Era um tipo de cansaço mais profundo, aquele que aparece quando você percebe que a pessoa que você mais protegeu na vida decidiu se tornar sua ameaça. A Dona Ruth bateu na porta com suavidade, depois abriu devagar. Seu Ernesto. Desculpa incomodar. Tem 2 oficiais aqui. Querem falar com o senhor. Disseram que é só uma visita de verificação. Levantei sem pressa. Vesti a camisa azul clara, aquela da minha esposa. Passei a mão no cabelo. Ajeitei os papéis na pasta e saí do quarto com a dignidade de quem não deve nada além da própria paz. Na sala da pensão, os 2 policiais estavam em pé. Um mais velho, rosto experiente, olhos cansados. O outro mais novo, nervoso, tentando parecer autoridade. O mais velho foi direto. Seu Ernesto, bom dia. Recebemos um comunicado da sua filha, Amanda. Ela relatou que o senhor desapareceu de casa de forma abrupta e que há preocupação com o seu estado de saúde, especialmente por estar tomando medicamentos contínuos. Eu respirei fundo. Olhei para os 2, depois puxei a pasta e entreguei os documentos um por um. Aqui está meu exame recente do posto. Minha receita médica válida por 3 meses, o recibo da pensão onde estou hospedado, e uma cópia do bilhete que deixei na casa dela, reconhecido em cartório. O mais velho pegou o material, leu com calma, e pela primeira vez seus ombros relaxaram levemente. O mais novo pareceu frustrado por não ter o que anotar. O mais velho então perguntou com um cuidado que parecia raro. O senhor está aqui por vontade própria? Estou, respondi. Pela primeira vez em muito tempo, ele assentiu. Fechou a pasta, devolveu. Entendemos, senhor. Obrigado por colaborar. A gente vai relatar isso no sistema e encerrar a ocorrência. Mas posso perguntar só por curiosidade, por que o senhor saiu assim, sem aviso mais formal? Eu olhei pela janela, depois voltei os olhos para ele. Porque se eu dissesse, ela não deixava. Porque quem grita que precisa de ajuda, às vezes só quer um servo. E eu cansei de ser servo. Os 2 saíram sem mais perguntas. Quando passaram pelo portão, ouvi o mais velho dizer ao mais novo, não é doido, não. É cansado. E essas palavras ficaram martelando dentro da minha cabeça pelo resto do dia. Porque sim, eu estava cansado. Mas agora também estava pronto. Horas depois, o telefone tocou de novo. Era ela. Dessa vez deixei tocar até cair. Depois outra vez. E mais outra. À noite recebi uma mensagem longa. Um texto dramático, cheio de pontuação errada, caixa alta, palavras jogadas como socos. Dizia que eu tinha feito papel de ridículo. Que tinha exposto a família. Que agora os vizinhos estavam comentando.
que as crianças estavam abaladas. E no fim disse: se algo acontecer aqui, vai ser culpa sua. Ela não percebeu que, com cada linha daquele texto, ela me dava mais munição, porque agora tudo estava documentado. E mais, estava claro para qualquer um que quisesse ver que ela não se preocupava comigo, só com o efeito da minha ausência. Era sobre perder o funcionário, não o pai. E isso, para mim, dizia tudo. Decidi então tomar uma precaução final. Fui até a Defensoria Pública da cidade. Expliquei calmamente a situação. Me atenderam com respeito. Mostrei documentos, exames, a conversa com os policiais. Em poucas horas, saí de lá com um documento lavrado, registrando minha decisão de afastamento voluntário do ambiente familiar, em razão de sobrecarga, desgaste emocional e ausência de reciprocidade. Uma forma jurídica de dizer: eu não fugi, eu sobrevivi. Quando cheguei à pensão naquela noite, com o papel em mãos, me sentei na cama e comecei a escrever uma carta. Não para ela, mas para mim mesmo. Hoje assino meu próprio alvará de soltura. Fui julgado por anos sem processo, condenado sem crime, e agora me absolvo da culpa que nunca foi minha. No dia seguinte, acordei com outra mensagem dela. Curta. Você vai se arrepender. Não respondi. Apenas tirei uma foto do documento da defensoria e salvei em nuvem, junto com todos os outros arquivos. Ela tinha cruzado uma linha. Tentou me pintar como instável. Tentou me trazer de volta pela força. E agora que não conseguiu, ameaçava como uma criança que perdeu o brinquedo. Mas o que ela não sabia é que esse brinquedo agora tinha espinhos e não voltaria mais para as mãos de quem nunca soube cuidar. O contra-ataque dela foi forte, mas pela primeira vez na vida, eu estava mais forte também. Era um sábado, pouco depois do almoço. O céu estava pesado, com nuvens baixas e preguiçosas, e a rua parecia ainda mais silenciosa do que o habitual. Eu estava sentado na varanda da pensão, com o caderno azul no colo e uma caneta falhando na mão. Tentava escrever algo, mas as palavras me escapavam. Talvez fosse só cansaço. Talvez fosse só a paz estranha de estar num lugar onde ninguém me chamava de pai com tom de cobrança, onde nenhuma criança chorava por algo que eu não tinha como dar, onde nenhuma voz me culpava por não ser mais o esteio da casa dos outros. A paz, descobri, também pode ser desconfortável no começo, porque a gente se acostuma a viver em alerta e quando o silêncio chega, ele parece um estranho. Até que ouvi passos, 2 pares, rápidos, decididos, vindo pela calçada da frente. Levantei os olhos e vi novamente as fardas. Os mesmos 2 policiais da semana anterior. O mais velho parecia mais sério desta vez. O mais novo mantinha a mesma expressão de quem ainda queria encontrar algo fora do lugar. Seu Ernesto, o mais velho disse, com a voz firme, mas respeitosa. Será que podemos conversar com o senhor mais uma vez? Assenti. Abri o portão com calma. Eles entraram. A dona Ruth observava da porta da cozinha, com olhos preocupados e um pano de prato molhado nas mãos. Recebemos uma denúncia formal de abandono de incapaz. Ele continuou. Sua filha registrou o boletim dizendo que o senhor era o principal responsável legal pelas crianças e que, ao sair de casa, deixou menores sob risco. Além disso, ela anexou algumas mensagens que, segundo ela, comprovam que o senhor assumia essa responsabilidade integral. Eu não me abalei, não me desesperei. Apenas caminhei até o quarto, peguei a pasta onde eu já havia guardado tudo e voltei com ela nas mãos. Oficial, falei com firmeza. Aqui estão as cópias das mensagens completas, não os trechos recortados. Aqui está a declaração que fiz na Defensoria Pública, reconhecida por eles. Aqui estão exames médicos que comprovam minha lucidez, minhas receitas, meus extratos de compra de alimentação e medicamentos que mantenho por conta própria. E aqui, abri a última aba da pasta. Estão documentos de escola, postos de saúde e até cadastro dos próprios pais das crianças em órgãos públicos, todos com o nome da mãe e do pai biológico. Eu nunca fui responsável legal. Fui apenas o homem que disseram que dava conta. O policial mais velho leu em silêncio por alguns minutos. O mais novo, dessa vez calado. Quando terminaram, me olharam como quem vê, finalmente, o avesso de uma história mal contada. Ela disse que o senhor desapareceu sem avisar e que os vizinhos estão preocupados. O mais novo tentou argumentar. Mas sua voz já soava sem convicção. Eu deixei bilhete. Reconhecido em cartório. Pedi ajuda à defensoria. Avisei, sim. Só não avisei do jeito que ela queria, pedindo permissão para deixar de ser explorado. Os 2 se entreolharam. O mais velho então suspirou. Ela anexou um vídeo também.
Das crianças chorando, perguntando onde o senhor está. Dessa vez, algo em mim doeu. Não porque eu me sentisse culpado, mas porque ela tinha usado o choro dos próprios filhos como arma emocional, como peça de acusação. Porque eu sabia reconhecer aquele choro. Não era de abandono. Era de confusão. De desamparo. Do mesmo desamparo que eu tentei evitar por tantos anos. Só que agora, eu não era mais o culpado. Eu era apenas a ausência que deixava claro o buraco que os próprios pais não tinham preenchido. Essas crianças não foram deixadas sozinhas por mim, eu disse. Foram deixadas sozinhas por ela. Eu fui apenas quem tapou esse buraco por anos. E agora que eu saí, ela quer que o mundo acredite que fui eu quem o criou. O silêncio dos oficiais foi mais eloquente do que qualquer resposta. O mais velho fechou a pasta e me devolveu com cuidado. Não há nada que indique ilegalidade em sua decisão. O senhor não está sob nenhuma acusação formal. Mas como a denúncia foi registrada, será encaminhada ao Ministério Público. Vão averiguar. Talvez chamem o senhor para prestar esclarecimentos formais. Queremos só que esteja ciente. Assenti com tranquilidade. Estarei, com todos os papéis em mãos, inclusive os que ela esqueceu que eu guardei. Eles se despediram e saíram em silêncio. Naquela noite, sentei novamente com o caderno azul. E escrevi. Ela usou a polícia para me trazer de volta. Mas o que ela não sabe é que agora, quem está me protegendo é a verdade. Na manhã seguinte, fui à defensoria novamente. Contei tudo. Eles arquivaram os documentos, digitalizaram tudo. Me orientaram a aguardar. Mas uma das advogadas me disse uma frase que me acompanhou desde então. Gente abusiva usa o amor como algema. Quando a corrente quebra, eles gritam socorro como se estivessem sendo atacados. E foi exatamente isso que Amanda estava fazendo. Nos dias seguintes, vieram novas mensagens. Como o senhor teve coragem? Olha o que está fazendo com sua família. Eles sentem sua falta e o senhor finge que não liga. Mas eu não respondi. Não porque não doía, mas porque eu havia aprendido que cada resposta minha era um tijolo na construção do castelo de culpa que ela sempre tentou me prender. Então, fiz o oposto. Imprimi as mensagens, guardei. Silenciei o número e, pela primeira vez, eu dormi 2 dias seguidos sem nenhum pesadelo. Chegou uma hora em que eu percebi que o silêncio, por mais nobre que seja, também precisa de armadura. Porque gente como Amanda não se contenta em perder o controle. Tenta reescrever a história para parecer que nunca teve culpa. E naquele momento, depois da visita da polícia, eu entendi que minha filha não ia recuar. Não por arrependimento, mas porque ela precisava de mim, como escudo. E sem o escudo, ela ia se expor. E faria de tudo para que isso não acontecesse. Na segunda-feira, voltei à defensoria. Sentei na mesma cadeira, diante da mesma advogada de voz calma, e entreguei mais documentos. Cartas, prints de conversas, registros de gastos no meu nome, inclusive de remédios infantis e compras feitas com meu cartão para despesas que jamais foram minhas. Ela organizou tudo com a paciência de quem conhece bem o tipo de caso que estava diante dela. Estão montando um enredo, ela disse enquanto grampeava os papéis. Mas se o senhor tiver provas, o enredo desmonta no primeiro parágrafo. E eu tinha recibos antigos de farmácia, guardados sem motivo, apenas por hábito. Tinha extratos bancários que mostravam compras semanais de fralda, leite em pó e lanches escolares. Tinha conversas em que Amanda dizia: "Vê se busca as crianças porque a gente vai sair de novo hoje." Ou, "A creche está lotada. Fica com eles só essa semana." E todas essas mensagens tinham uma coisa em comum. Eram um pedido. Nunca um acordo formal. Nunca algo que me tornasse responsável legal. Só um uso disfarçado de afeto. E agora, aquele uso seria mostrado por inteiro. A defensoria recomendou que eu registrasse um boletim, não como reação, mas como prevenção. Fiz o registro. Tentativa de manipulação emocional e exposição pública de caráter difamatório. Não era vingança. Era cautela, porque eu sabia que ela não ia parar até me transformar no velho ingrato que abandonou a família. E quanto mais eu me calava, mais espaço ela tinha para se pintar de mártir. Na mesma semana, chegaram até mim 2 mensagens diferentes. Uma, do Marcos, o marido da Amanda. "Você vai acabar respondendo por isso, velho. Tá brincando com coisa séria." A outra, de uma amiga da minha filha que eu mal conhecia. "Achei que o senhor fosse diferente. A Amanda tá destruída." Essa foi a pior, porque ali eu entendi que ela já estava espalhando a versão dela. Que os grupos de vizinhos, os contatos do bairro, talvez até a escola dos netos, já tinham ouvido o discurso decorado. Meu pai surtou.
Largou tudo, a gente ficou sem chão, mas dessa vez eu estava pronto. Mandei um e-mail para a diretora da escola dos netos. Em tom formal sóbrio, escrevi: prezada, venho informar que não sou o responsável legal de nenhuma das crianças matriculadas nesta instituição. Durante anos, atuei como suporte familiar por laços afetivos, mas não possuo qualquer tutela legal. Diante de recentes conflitos familiares e exposição indevida de minha imagem, peço que qualquer tentativa de atribuição de responsabilidade ao meu nome seja tratada com cautela. Me coloco à disposição para esclarecimentos. Anexei documentos, prints, minha declaração registrada. Enviei. Não obtive resposta imediata. Mas 2 dias depois, a mesma diretora respondeu. Curto, formal. Agradecemos o esclarecimento. A informação será mantida em sigilo e tratada com a devida responsabilidade. E ali eu soube. A versão dela começava a rachar. No sábado seguinte, Amanda publicou uma postagem no Facebook. Longa, com foto das crianças e um texto que começava com: nem todo abandono é físico. Às vezes a dor vem de quem a gente mais ama. Recebeu centenas de reações, comentários cheios de empatia, elogios à força dela, palavras de apoio. Fique firme, diziam. Você é uma guerreira. Eu li tudo em silêncio. Sem comentar, sem curtir, sem responder. Mas a minha resposta não viria em emojis. Na segunda-feira, agendei uma reunião com um advogado indicado pela própria defensoria, especialista em direito de idosos. Mostrei tudo. Ele ouviu em silêncio, leu os documentos, reviu os prints e disse com um sorriso contido: o senhor não precisa atacar ninguém, mas pode se proteger como poucos têm coragem. E foi isso que eu fiz. Entramos com um pedido de notificação formal. Qualquer uso do meu nome em redes sociais vinculado a acusações sem base poderia ser tratado como difamação pública. Qualquer tentativa de me responsabilizar por atos que não assinei poderia ser juridicamente contestada. E mais importante, solicitei que dali em diante toda e qualquer comunicação de Amanda comigo fosse por meios registrados, e não mais por mensagens aleatórias ou áudios histéricos às 3 da manhã. 3 dias depois, o advogado me ligou. Ela recebeu o aviso. Naquela mesma noite o telefone ficou mudo. Sem notificações, sem drama, nenhuma palavra. Foi quando eu entendi. O medo dela nunca foi minha ausência. Foi minha organização, porque pela primeira vez eu não estava apenas indo embora. Eu estava indo embora com provas, com papéis, com datas, com nomes. E isso para ela era mais ameaçador do que qualquer grito. Era o fim do poder informal, o fim da manipulação emocional disfarçada de fragilidade. Naquela semana fiz uma coisa que não fazia há mais de 20 anos. Fui à biblioteca. Peguei um livro qualquer, sentei num banco de praça e li. E ninguém me interrompeu. Ninguém pediu nada. Ninguém chorou. E quando terminei o primeiro capítulo, fechei o livro. Encostei na madeira quente do banco e pensei: talvez eu tenha começado a viver só agora. O que derruba uma mentira não é um escândalo nem um confronto. É o tempo. O tempo tem essa mania de dissolver verniz, de mostrar o que tem por baixo das frases ensaiadas e dos olhos marejados diante do espelho. E Amanda, minha filha, por mais que soubesse manipular discursos, não soube controlar o silêncio quando ele se voltou contra ela. Porque de repente ninguém mais estava respondendo com coitadinha. As mensagens pararam, os convites sumiram. E pela primeira vez, ela começou a sentir o peso do que era viver sem alguém para sustentar a fachada. Soube disso de um jeito curioso. Um dos vizinhos antigos da rua onde eu morava, seu Mauro, aposentado da Caixa, bom homem, me mandou uma carta manuscrita. Não era íntima nem invasiva. Era só honesta. Dizia assim: seu Ernesto, não sei tudo o que aconteceu, mas quero que saiba que eu ouvi a outra versão. E confesso que, agora que vejo sua filha andando para cima e para baixo sozinha com as crianças, percebo o quanto o senhor segurava o que ninguém via. Se precisar de qualquer coisa, estou aqui. Aquela carta simples foi mais do que uma mensagem. Foi o sinal de que a máscara começava a escorregar. E não foi só entre os vizinhos. Na escola das crianças, começaram a chegar reclamações sobre faltas, atrasos, lanche faltando, uniforme trocado. A coordenadora, que já sabia da minha posição formalmente, enviou uma notificação a Amanda solicitando presença urgente. Ela foi, mas diferente das vezes anteriores, em que chegava maquiada, segura e com discurso na ponta da língua, dessa vez entrou apressada, suada, nervosa,
Não tinha mais a quem empurrar a culpa. E diante das professoras, o verniz trincou. Soube por uma funcionária, que nunca me cumprimentava antes, que Amanda levantou a voz. Tentou justificar tudo com frases vagas, e no fim saiu com os olhos marejados e sem conseguir completar a frase: "Meu pai sempre cuidava de tudo agora." Ela não concluiu, porque agora não havia mais pai como recurso emocional. Agora havia só a realidade, e a realidade não fazia mais favores. Alguns dias depois, uma publicação dela nas redes sociais chamou atenção. Não era mais um post dramático com fotos em preto e branco. Era só uma frase curta. A gente só percebe quem sustentava a casa quando o teto cai. E apesar da tentativa de parecer filosófica, os comentários entregaram mais do que ela gostaria. Uma colega de infância respondeu: "Talvez fosse hora de reconhecer." Outra pessoa, provavelmente conhecida de bairro, escreveu: "Antes de apontar abandono, pergunte quem ficou quando ninguém mais estava." E ali, pela primeira vez, Amanda não respondeu. "Eu não vi essa publicação no dia em que saiu." Me mostraram depois. Porque eu tinha parado de acompanhar tudo. Tinha me afastado das redes, dos grupos, das mensagens que insistiam em me puxar de volta para aquele teatro. Passei a frequentar as reuniões de leitura da biblioteca do bairro. Toda quarta-feira, às 18 horas. Gente mais velha, gente simples. Ninguém ali queria nada de mim, apenas ouviam. E aquilo foi me curando devagar. Mas o que veio a seguir foi o golpe final na imagem que Amanda tanto tentou sustentar. Marcos, o marido, abandonou a casa. Simples assim. Pegou as coisas, disse que não aguentava mais, que ela estava surtando, que não sabia mais lidar com os filhos e que ele não ia carregar um fardo que, segundo ele, nunca foi dele. Ela implorou para ele ficar, gritou, ligou para amigas, pediu ajuda. Nada adiantou. Ele foi embora e, com isso, o último pilar da encenação desmoronou. Quem me contou isso foi a vizinha da frente. Disse que Amanda passou uma semana inteira de pijama, com olheiras fundas. As crianças chorando, a campainha tocando sem resposta. O carro dela foi rebocado por dívida. A energia da casa quase foi cortada e ninguém apareceu para socorrer. Porque quando a pessoa que você explora vai embora, o mundo inteiro percebe o quanto você era sustentado por mentiras e favores. Ela tentou contato comigo. Mandou 2 mensagens. A primeira dizia: "Pai, me desculpa." A segunda: "Você tinha razão. Eu não sabia o que era carregar tudo." Eu li, mas não respondi. Não por rancor, mas porque já era tarde. Porque o reconhecimento que só chega quando a estrutura desmorona não é humildade. É desespero, e eu não fui feito para ser escora de novo. Fiquei sabendo também que ela procurou a defensoria. Tentou revogar a notificação, tentou apagar o registro da acusação que tinha feito, mas os papéis já estavam arquivados. Os advogados não se impressionaram com o choro. "Siga os trâmites", disseram. E ela, que sempre achou que o mundo se comoveria com seus olhos vermelhos, encontrou portas fechadas. Aos poucos, o nome dela foi sumindo dos grupos. Ninguém comentava mais com pena. Alguns apenas trocavam olhares. Outros mudavam de assunto. Porque todo mundo, no fundo, sabia o que ela tinha feito. E o que ela perdeu. Porque um pai, mesmo cansado, ainda pode carregar a casa nas costas. Mas quando esse pai decide parar, ninguém mais entra no lugar. E foi aí que eu entendi. A máscara dela não caiu com um escândalo. Ela apodreceu de dentro para fora. E quando quebrou, ninguém correu para segurar os pedaços. A paz não chega com festa. Não vem como uma bandeira erguida no alto de um monte. A paz, para quem viveu sendo o último a dormir e o primeiro a levantar, é uma coisa pequena, silenciosa. Às vezes é só uma xícara de café que você toma inteira, sem ser interrompido. É o barulho do vento entrando pela janela, sem choro de criança no fundo. É olhar para o celular e não ver nenhuma notificação que comece com "Pai, você pode?" Ou "Pai, preciso que o senhor..." A paz, aprendi, não é ausência de som. É ausência de cobrança. Depois de tudo, depois da polícia, dos documentos, da máscara da Amanda quebrando em praça pública, eu não fiz escândalo. Não publiquei texto. Não mandei indireta. Só fechei a pasta de documentos, arquivei na gaveta e caminhei. O processo na defensoria foi encerrado. Os registros ficaram lá, prontos caso fossem necessários. E eu, finalmente, pude viver sem precisar provar mais nada a ninguém. A pensão onde eu estava era simples demais, com quartos estreitos e paredes que deixavam vazar as conversas alheias. Mas até o barulho dos outros era melhor do que a humilhação do silêncio em casa. Dona Ruth, a dona da pensão, percebeu que meu tempo ali estava se alongando mais do que o combinado.
Um dia, sem que eu pedisse, sentou comigo com 2 cafés e disse: Seu Ernesto, conheço uma senhora que aluga um anexo nos fundos da casa. Tem banheiro, fogão, dá para o senhor viver com dignidade. Quer conhecer? Fui ver no mesmo dia. Era pequeno, mas iluminado. Tinha uma janela grande com vista para uma árvore onde pousavam pássaros no fim da tarde. O aluguel cabia no meu bolso. Fechamos ali mesmo. Em uma semana mudei minhas coisas. Não precisei de caminhão nem ajuda. Cabia tudo num táxi. Porque quando você passa anos sem comprar nada para si, tudo que você tem cabe numa mala e meia. Nesse novo canto, fiz algo simbólico. Comprei um vaso de cerâmica vermelha. Dentro, plantei uma muda de alecrim. Minha esposa gostava do cheiro. Dizia que era cheiro de cozinha viva, de lembrança boa. Coloquei o vaso na janela e todos os dias, antes do café, regava com uma caneca pequena. Aquilo virou meu ritual. Meu jeito de dizer: estou aqui. Estou cuidando de algo. Estou me cuidando. Com o tempo, fui criando uma rotina. Biblioteca às terças, feira às quintas, missa aos domingos. Não porque eu fosse religioso, mas porque o silêncio da igreja me fazia bem. Fiz amizade com um senhor chamado Silvério, viúvo como eu, que morava a 2 quarteirões dali. Tomávamos café juntos num boteco barato, falávamos da vida, ríamos de coisas pequenas. Ele me disse uma vez: a gente acha que o mundo acaba quando os filhos nos esquecem. Mas, na verdade, o mundo começa quando a gente se lembra de quem era antes deles nascerem. Nunca mais vi Amanda. Não bati na porta dela. Não fui nos aniversários dos netos. Não busquei reconciliação. Porque às vezes perdoar de longe é o máximo que a gente consegue dar. E eu já tinha dado demais. O que recebi de volta? Desprezo, ingratidão, manipulação. E isso não se esquece com um desculpa enviado por SMS às 3 da manhã. Teve um dia, meses depois, que recebi uma carta sem remetente. Papel amassado, caligrafia corrida. Dizia: se você um dia quiser conhecer sua neta mais nova, estamos abertos. Não assinado. Mas eu sabia. Era ela tentando plantar mais uma culpa disfarçada de gesto. Li a carta, dobrei e guardei na última página do caderno azul. O mesmo onde escrevi: não vou criar mais nenhum. Ao lado escrevi: e também não vou me deixar ser puxado de volta. Naquele mesmo dia, tirei uma foto do alecrim. Estava grande, vivo, com folhas verdinhas e perfumadas. Mandei a imagem para um número só, o da assistente da defensoria. Sem legenda, só como um sinal de que tudo tinha dado certo. Ela respondeu com um emoji de folha e um simples: fico feliz pelo senhor. O tempo foi passando. A raiva sumiu. O ressentimento amarelou como página velha. E o que sobrou foi só um nome novo para mim mesmo: homem livre. Simples assim. Ninguém mais me gritava. Ninguém me apontava o dedo. Eu podia andar na rua sem baixar os olhos porque eu sabia quem eu era. E sabia o que fiz por aquela família. Hoje, se me perguntam sobre Amanda, eu não falo mal. Digo apenas: cada um dá o que tem. Eu dei o que podia. Mas ninguém pode viver sendo doado todos os dias sem que alguma coisa dentro da gente morra. E as pessoas entendem. Porque quem passou dos 60 sabe, às vezes, sobreviver com dignidade já é uma forma de vitória. Meu último ritual do dia é simples: um chá de camomila, um caderno aberto e uma cadeira encostada na parede da varanda. Ali, assisto os passarinhos pousarem e irem embora. E penso: não sou um herói nem um mártir. Só um velho que, por fim, aprendeu que não existe amor verdadeiro onde só um lado sacrifica tudo. Hoje, ninguém mais me chama de vô, só quando precisa. Hoje, ninguém mais me culpa por não ser escravo da culpa. Hoje, eu existo.